Paz e bem, irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma vez vamos nos colocar diante do Senhor para ouvir a sua palavra. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, lembrar necessário, que esta passagem do Evangelho de hoje continua o episódio que nós ouvimos ontem, quando Jesus disse para aquele jovem muito rico que ele, para encontrar a felicidade perfeita, deveria vender todos os seus bens e dar aos pobres o resultado. Então, como aquele jovem não deu conta, justamente porque ele era muito rico e foi embora, Jesus então aproveita o acontecimento para transmitir mais um ensinamento para os seus discípulos, para todos aqueles que o estavam seguindo naquele momento. A questão que se põe a partir da própria pergunta dos discípulos, o que nós vamos receber em troca por te seguir, enfim, deixamos tudo. A questão que se põe é esta da necessidade que nós temos de uma recompensa por tudo aquilo que nós fazemos, por todas as decisões que tomamos na nossa vida, Todas elas visam nos levar a um lugar que nós pressupomos ser melhor do que o outro. Só que nem sempre nós temos essa plena consciência. E os discípulos, quando eles deixaram tudo para seguir a Jesus, aqui Pedro, por exemplo, já estava seguindo a Jesus, havia deixado a família, havia deixado o seu trabalho, o seu barco, havia, enfim, deixado a estabilidade, ainda que talvez com alguma precariedade, com alguma dificuldade, mas ele tinha uma estabilidade financeira, um sustento mais ou menos garantido ali, diariamente, mensalmente. Então, quando Jesus passa e chama essas pessoas, os apóstolos e outros discípulos, quer dizer que é difícil, muito difícil a decisão deles de seguir Jesus. Primeiro porque eles já tinham esta sua condição, uma estrutura, um lugar onde se encontravam. E Jesus, ele passa sem nada, chama para, entre aspas, o nada. Ele não tem nada, ele traz consigo a sua túnica,
né? Então, quer dizer, há um desafio muito grande para os discípulos. E quando Jesus, então, transmite esse ensinamento a partir do que aconteceu com aquele jovem, Jesus está dizendo para eles que é isso mesmo, né? Na verdade, a promessa de uma recompensa, uma herança, ela é posterior, é chamada escatológica, né? Uma herança, uma promessa escatológica, algo que virá depois de tudo. Então Jesus não tem como dar uma garantia. Ele dá uma garantia para os discípulos de que o que vem depois é muito melhor. Mas que melhor é esse para quem não consegue vislumbrar esta outra condição, né? Como nós também não. Então, podemos interpretar esta passagem do ponto de vista do mandamento do amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E nada pode ser colocado no lugar de Deus. Para aquele jovem, ele havia colocado um outro Deus na sua vida. Por isso Jesus pediu para ele: você tem que destronar este Deus, você tem que tirá-lo deste lugar soberano na sua vida e colocar o Deus verdadeiro na sua vida, como acima de todas as coisas. Então, esta é a dificuldade para aquele jovem. Para nós, para você, para mim, talvez a nossa dificuldade seja essa também, pode ser. Talvez seja outra. Talvez nós tenhamos colocado outros deuses no lugar de Deus e a gente precisa destroná-los também. Para aquele jovem era isso. Não significa que seja isto para todos. Jesus olha de acordo com a condição, a situação de cada pessoa. Então, a resposta ela é pessoal. O que eu devo fazer para seguir Jesus mais perfeitamente? Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos em paz.